Amados irmãos e irmãs, nós hoje estamos vivenciando o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, um tempo litúrgico da igreja que iniciamos na última quarta-feira de cinzas. A Quaresma lembra-nos exatamente o que acabamos de ouvir no Evangelho, os 40 dias que o Senhor Jesus passou no deserto, em oração e fazendo jejum. A Quaresma é um tempo forte que nos convida a uma preparação espiritual para a Semana Santa e para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus que iremos celebrar a próxima Páscoa, daqui a 5 semanas. E para nos ajudar a vivenciar essa espiritualidade, hoje Jesus nos faz um convite um tanto ousado. Ele nos convida a irmos com Ele para o deserto também. O Evangelho que nós hoje ouvimos não é somente uma narrativa do passado, mas é um convite para o presente. Jesus hoje está nos convidando para o deserto também. A palavra deserto, em hebraico, é a palavra midbar. E essa palavra, literalmente, significa sem palavra. Ou seja, o deserto é o lugar sem palavra. É o lugar do silêncio. É o lugar onde até a vida é quase que impossível. As condições climáticas, as condições biológicas não favorecem que ali haja vida. E por isso o lugar sem palavra, o lugar do silêncio. E é exatamente para esse lugar que Jesus vai se retirar a fim de ouvir a voz de Deus. É preciso nós começarmos a compreender que Deus fala no silêncio. Porém, a nossa sociedade é tão turbulenta e tão barulhenta que cada vez mais o silêncio se torna uma raridade. Basta pensar em nós mesmos. Quem de nós fica em casa no silêncio? Raras são as pessoas que eu ouço dizer, eu gosto do silêncio. E às vezes tem quem diga que gosta do silêncio, mas quando está em casa, liga um som, ou liga uma televisão, ou quando não toma o celular e bota o fone no ouvido, porque parece muitas vezes que o silêncio nos incomoda. Parece que nós não nos sentimos à vontade. E tem aquelas pessoas que às vezes até quando fica silêncio começam a bater no corpo para fazer barulho, né? Parece que não conseguem. Qual foi a última vez que nós silenciamos para ouvir a voz de Deus? Talvez seja esse o primeiro convite de Jesus para a Quaresma. Buscar silenciar um pouco mais, no silêncio dos nossos quartos, tomar a palavra de Deus, lermos a palavra a fim de assim ouvirmos a voz de Deus. Jesus se retira, pois, para o deserto, e lá no deserto ele é tentado pelo inimigo, pelo Satanás, que aparece-lhe e num diálogo, primeiro convida-o a transformar as pedras em pão, sabendo que ele, devido ao jejum, já estava com fome. Depois diz a ele se jogar do alto, a fim de que os anjos de Deus venham socorrê-lo. Oferece-lhe de modo falso e mentiroso todos os reinos do mundo. Enfim, o que Satanás oferece a Jesus são aqueles valores do mundo: o prazer, o poder, as riquezas, enfim, situações que muitas vezes tiram o ser humano do caminho de Deus. A busca pelo poder, a ganância, a busca desenfreada do possuir, do dinheiro, dos bens materiais, e o prazer do mundo, os prazeres do mundo, seja o prazer de comer, mas tantos outros prazeres também, que muitas vezes afastam o coração do homem do caminho de Deus. E Jesus, a todo momento, responde a Satanás. Se você tomar o folheto e lê-lo com calma, vai perceber que as 3 respostas que Jesus dá para Satanás são respostas da própria palavra de Deus, dos mandamentos, do Deuteronômio. Enfim, só vence Satanás quem conhece a palavra.
Só vence o inimigo quem está baseado, fortalecido na palavra de Deus. Só vence a tentação quem está próximo do Senhor. Às vezes nós temos as tentações como algo muito ruim em nossas vidas, mas é interessante percebermos que nós nos fortalecemos à medida em que vencemos as tentações. Perceba você que o último versículo do Evangelho diz que Jesus imediatamente gritou: retira-te, Satanás, e imediatamente Satanás saiu. Talvez possamos parar e pensar, por que Jesus logo no início da conversa já não mandou Satanás ir embora? E ele obedeceria e iria embora. Existe um santo da igreja que diz que Jesus se permitiu ser tentado para mostrar a nós que nós também podemos vencer as tentações. Se ele, sendo profundamente homem, vivendo a humanidade em tudo, exceto no pecado, se ele venceu a tentação, eu e você também podemos vencer. Se, assim como ele, buscarmos a resposta para a nossa vida na palavra de Deus e tivermos uma vida constante de oração. Porque senão, para quem não conhece a palavra e para quem não tem vida de oração, o inimigo não precisa nem tentar, a pessoa cai sozinha. E dentro desse mesmo aspecto, nós percebemos em Jesus o modelo de como vencer a tentação. Mas, se voltarmos à primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, percebemos exatamente o que acontece com Adão e Eva. A serpente, que é a figura do antigo inimigo, que vai tentar Adão e Eva, dizendo a eles que se desobedecessem a Deus, se comessem do fruto proibido, eles seriam maiores do que Deus. O inimigo é sujo e mentiroso. Porém, Adão e Eva, na sua inocência, mas sobretudo na sua desobediência, eles vão cair na tentação. Eu li uma frase que me chamou muito a atenção, até compartilhei nas redes sociais, que dizia: Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não importa tanto o lugar, importam as suas escolhas. Eu repito isso: Adão perdeu, fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Não importa o lugar, importam as suas escolhas. Exatamente isso que São Paulo vai dizer hoje na segunda leitura da carta aos Romanos, quando ele diz que pelo pecado de um só homem, o pecado e a morte entraram no mundo. Pela desobediência de um só homem, a desgraça entrou no mundo. Porém, pela obediência de um só homem, pelo dom de um só homem, entrou-nos a graça, a justiça e a salvação. Queridos, se pela queda de Adão, pela desobediência de Adão, entrou-nos a perdição, o pecado e a morte, é pela obediência de Jesus que percebe-se a graça de Deus inesgotável sobre o homem. Talvez nós possamos pensar que a liturgia desse primeiro domingo da Quaresma fala-nos de tentação. Mas se eu pudesse definir em uma só palavra, eu não usaria a palavra tentação. Eu usaria a palavra obediência. É disso que o Evangelho de hoje fala, é disso que a primeira leitura fala, é disso que São Paulo fala na segunda leitura também. Obediência. A Quaresma é um tempo em que Deus quer nos ensinar a sermos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos e à sua vontade para as nossas vidas. Porém, só sabe ser obediente quem sabe renunciar. A criança só aprende a obedecer aos pais quando ela aprende a renunciar à sua vontade. O funcionário só aprende a obedecer ao patrão
quando ele aprende a renunciar às suas próprias vontades. Nós só aprendemos a obedecer a Deus quando renunciamos às nossas próprias vontades. E é nesse sentido que a quaresma quer ser para nós como que um trajeto espiritual. São Leão Magno dizia que a quaresma é o grande retiro de toda a igreja. Às vezes nós fazemos nossos retiros, não é? Retiro de carnaval, retiro disso, retiro de crisma, retiro de jovens. A quaresma é o retiro de toda a igreja. Nas próximas 5 semanas estamos todos em retiro. Mas assim como tem aqueles jovens que gostam de fugir do retiro, também nós podemos cair na tentação de fugir desse retiro também. Enfim, que a quaresma seja para nós um profundo mergulhar na intimidade com Deus. Eu me permito voltar um pouquinho na homilia da última quarta-feira, da quarta-feira de cinzas. Quero crer que todos fomos à missa de quarta-feira de cinzas, mas por via das dúvidas é bom voltar um pouquinho lá. Na quarta-feira de cinzas, nós fomos introduzidos no mistério da quaresma. E a quaresma aponta nos 3 pontos principais: jejum, oração e esmola. Repita isso. O jejum, obviamente que é o jejum alimentar também. Abster-se da carne na última quarta-feira, foi esse o convite. Muitas pessoas jejuam de carne durante todas as sextas-feiras da quaresma. Pense um pouco nisso. Aqui você deve se abster nessa quaresma. Algum alimento que você goste muito, doces, refrigerantes, bebida. Você que talvez tenha o seu vício, que tal começar a fazer um sacrifício? Você que tem o vício de fumar, que tal renunciar a isso na quaresma? Porque tem gente que às vezes quer fazer jejum na quaresma, mas faz jejum de berinjela e jiló, né? Coisas que não gosta. O jejum deve ser algo que vai fazer falta na sua vida. Pense um pouco nisso. E quando nós aprendemos a vencer a nossa vontade, seja ela alimentar ou de alguma coisa que nós gostamos, quando nós aprendemos a vencer a nossa vontade, nós aprendemos a dizer ao nosso corpo: eu mando em você, não é você que manda em mim. Nós aprendemos que nós podemos dominar a carne e não ser dominados por ela. A esmola é o desapego dos bens materiais. Mas eu gostaria de convidá-los a uma reflexão um pouco maior. Esmola não é dar uma moedinha para um mendigo. É dar algo que vai te fazer falta. Se desapegar um pouco dos bens materiais. E eu diria que a esmola mais preciosa que podemos dar nessa quaresma somos nós mesmos. Se dê em esmola a alguém. Mas como, padre? Já pensou em visitar alguém que está doente? Visitar um asilo, um orfanato? Visitar aquele seu familiar que mora sozinho e talvez há muito tempo não receba uma visita? Visitar um idoso? Enfim, não só dar esmola, mas dar-se em esmola. Talvez você que tem dedicado muito tempo ao seu trabalho, dar-se um pouco mais à sua família nesse tempo da quaresma também. Enfim, pense como. Agora, eu dizia que o jejum e a esmola são indissociáveis da oração. Jejum sem oração é dieta, né? Talvez até emagreça, mas não vai mudar nada na sua alma. Esmola sem oração é filantropia. Quem não tem fé também faz isso. E às vezes faz muito melhor do que nós. Jejum e esmola, mas unido à oração. Padre, mas eu já rezo. Pois então, reze mais nessa quaresma. Busque mais ainda ter uma vida de oração e intimidade com o Senhor. Por fim, e assim eu concluo dizendo que hoje Jesus nos convida a entrarmos com Ele no deserto. E depois dessas semanas no deserto, nós vamos chegar a Jerusalém com Ele também. E se chegarmos com Ele em Jerusalém, nós vamos morrer.
Mas se morrer com Ele, aí nós iremos ressuscitar e ter uma vida nova com Cristo Jesus. Quem não entra no deserto com Ele, quem não morre com Ele, também não tem direito de cantar o aleluia no domingo de Páscoa. Que Jesus nos ajude a vivermos esse tempo de graça, esse tempo de salvação, esse tempo de conversão que é a quaresma. E que a quaresma gere em nós atitudes concretas de mudança de vida, conversão e transformação. Por isso tudo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar de pé.